licenciatura em Artes Visuais, tenho 23 anos. Eu sou mãe de Odara, que tem 1 ano e 6 meses. Eu trabalho como freelance, como ilustradora freelance, né? Trabalho ganhando dinheiro com a minha arte, acho que desde os 15 anos, assim. Só que eu acho que de uns 4 anos pra cá que tem sido mais intenso isso. E agora que, depois da pandemia, a gente passou a se sustentar a família apenas da minha arte, porque meu companheiro foi demitido no começo da pandemia, então o trabalho dele ficou sendo ser meu assistente. Assim. E é bem importante, porque agora sendo mãe, para eu trabalhar, eu preciso dessa assistência. Eu fazia sempre trabalhos digitais, acho que eu também muito porque eu não tinha acesso a materiais e o digital já resolve muito, assim, porque o material já está lá. Mas com o Leilão em Chamas, quando eu fui chamada para participar do Leilão em Chamas, depois que a Odara nasceu, eu comecei a comercializar mais as minhas obras mesmo. Comecei a produzir mais, assim, e também a universidade me estimula a fazer mais, porque eu sempre desenhei muito de caneta e papel. E com a universidade eu comecei a fazer mais pintura e tal, e no Leilão em Chamas eu fui colocar essas pinturas para venda. E agora eu estou fazendo também umas pinturas com giz pastel. Foi a descoberta do momento, assim, porque é muito mais rápido para fazer. Eu consigo atingir um resultado que eu gosto com a tinta, que eu gosto de uma coisa um pouco mais grosseira, assim. E o giz pastel me possibilita desenhar com a Odara junto. Porque para eu fazer um trabalho, eu preciso que a Odara fique com alguém, que a Odara esteja fazendo alguma coisa, que ela esteja dormindo, que ela esteja se distraindo com alguma coisa, vidrada em alguma coisa. Porque senão ela fica pegando minha tinta, pegando meu pincel, querendo riscar na tela, assim, porque chama muita atenção dela. Então, o giz pastel é bom também porque eu fico sentada na mesa fazendo, eu fico sentada no balcão, então ela nem vê direito o que eu tô fazendo. Então, o giz pastel é uma técnica que eu tô muito pela maternidade mesmo, assim, porque Odara é a técnica perfeita para fazer com a Odara junto. Quando a Odara nasceu, eu fiquei muito cansada, assim, de tudo, de fazer qualquer coisa e fazer... Eu fiquei tendo que trabalhar. Eu não conseguia fazer nada além de ficar com a Odara, né? Porque ela mama muito o tempo todo. E quando ela nasceu, era muito mais. Então, quando eu tava nesse ritmo, eu não queria fazer, não tinha interesse para desenhar, para nada, porque era uma coisa que sempre foi para mim um momento de tranquilidade, de reflexão e paz e descanso, que eu não conseguia fazer isso de uma forma tranquila, porque eu estava o tempo todo preocupada com a Odara acordar do peito e ela ficava mexendo e tudo mais. Então, o momento que eu fazia alguma coisa, eu ainda tinha as aulas e tal, eu tinha aula online. Eu passei um tempo assim sem ter nenhum interesse e aí eu resolvi fazer essa tela para o Leilão em Chamas, quando eu fui chamada, falando sobre isso, porque talvez eu usando isso como uma forma de desabafo e de expressar a sensação que eu estava tendo naquele momento, talvez fosse uma forma de fazer isso sem ser uma coisa pesada no meio da maternidade, sim uma coisa que tivesse uma harmonia assim no processo. Aí eu fiz uma arte com a Odara porque eu acho que era a única coisa que estava se passando pela minha cabeça naquele momento, era eu e a Odara. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre como é importante da gente falar sobre esse processo, de trazer isso para a arte, assim, para a nossa arte, porque eu não consigo falar sobre outra coisa enquanto a Odara tá no meu colo. Porque a minha vida, a minha mente só tá
você tá passando isso, sabe? E na pandemia acabou que a minha vida se resumiu a 2 pessoas, assim, Tiago e Odara, porque são as únicas pessoas que eu tô convivendo. Então acaba que fica muito sobre isso, sobre a minha vivência. Eu sempre desenhei muito sobre a minha vivência, sobre as coisas que eu tô vendo. E o que eu vejo é basicamente isso. Aí eu fiz essa do meu corpo, pensando no meu corpo e como ficou depois do parto e tal, no puerpério, que eu fiquei com a barriga bem avermelhada, assim, da concentração de sangue e melanina, com o peito cheio e tal. E o puerpério me marcou muito, que é uma coisa que eu gostaria muito de falar nas minhas artes, mas eu não consegui falar sobre isso enquanto estava vivendo, porque era impossível. Se tem uma ideia de que a mulher, quando tem filho, ela morre. Quando a gente não tem produções artísticas, como é que a gente vai saber que aquelas mulheres eram mães se a gente não consegue ver isso no trabalho delas, sabe? Então é uma forma da gente dizer que... Não que... Tem muitas mulheres que a gente conhece as produções que são mães, mas que é importante a gente ter isso registrado, porque é uma forma da gente saber, sim, essa mulher é mãe e ela continua existindo, sabe? Ela continua trabalhando, ela continua fazendo as coisas dela. e é uma forma de registrar que é possível a gente tá nessa loucura toda, e também não é fácil, sabe? Eu acho importante mostrar também o processo, por isso que eu resolvi fazer as lives, porque às vezes eu tô fazendo uma coisa, eu faço uma arte e as pessoas querem comprar por um preço muito pequeno, e aí fica, porque você fez isso aqui, você não teve trabalho, você faz isso desde pequena, e é importante mostrar que eu posso fazer isso aqui do jeito mais fácil possível, apesar de não ser. Mas eu tô fazendo isso com a Dara no colo, tá ligado? Então, só isso já aumenta bastante o preço desse trabalho. Então, é importante dizer que existe toda uma dificuldade. Ser mãe não deveria ser um motivo para a gente receber menos em outros trabalhos, não só com arte. Deveria ser um motivo para a gente receber mais, porque a gente tem um esforço muito maior para trabalhar com isso. E é importante que a gente valorize o que a gente faz, que a gente pesquise sobre o que a gente faz, sobre as formas de a gente fazer, que a gente encontre uma rede, que a gente se organize em rede, porque não dá pra gente viver sozinha, e principalmente quando é arte. A gente precisa ter contato com as pessoas, a gente precisa colocar o nosso nome no mundo. Eu achei importante que começasse com a ancestralidade, o processo das telas, porque é de onde eu vim, né? De onde começam todas as coisas. Sustentar a filha, assim, e conseguir administrar a minha vida, assim. Vem muito da minha mãe, da forma que minha mãe me criou, das coisas que ela me passava, e que isso também veio das pessoas que criaram ela. E é muito importante porque toda a forma que eu guiei, eu me encontrei muito na minha mãe, assim, depois que a Odara nasceu. No momento que eu pari, assim, eu fiquei tendo uma conexão muito grande com várias coisas que eu passei a compreender. E a gente viveu a maternidade de formas muito diferentes. Minha bisavó foi mãe da minha mãe também, de uma forma diferente. Minha avó foi mãe da minha mãe sem ter criado, e depois eu tive um contato muito maior com a minha avó do que minha mãe teve com ela. E a memória, falar sobre ela é uma forma de manter ela viva por várias gerações. Eu não sou de uma família quatrocentona, sei lá, que tem quadros das pessoas da família e histórias registradas e produções científicas dessas pessoas. Então a memória e a arte é uma forma de registrar quem essas pessoas foram. Isso aqui envolve
o que me marca muito na relação aqui é sobre educação, sobre autonomia, assim, enquanto mulher e mãe, sobre liberdade também, sobre não ficar presa a estereótipos, o que a sociedade está impondo. Existe uma história de liberdade dessas mulheres muito importante que eu quero passar para a Odara também. E, enfim.